Olá, boa noite. Meu nome é Marcos Martins Pereira, sou acadêmico do curso de Teologia da Unicesumar, matrícula 210 531 71-5. Hoje falaremos de forma introdutória e resumidamente sobre a ação da Igreja Cristã no período da colonização e conquista do território brasileiro e as suas influências na contemporaneidade e no contexto atual da nossa sociedade, com base no livro A História da Igreja 2, Unidade 4, do professor Dr. Israel Belo de Azevedo. Então, de forma introdutória e resumidamente, nós observamos que a América Latina e o Brasil têm uma população majoritariamente católica. A obra A História da Igreja 2, escrita pelo professor doutor da cadeira de História da Igreja 2 do curso de Teologia da Unicesumar, Dr. Israel Belo de Azevedo, nos relata de forma como se deu essa predominância por meio de ações da Igreja cristã na era colonial e de independência, e nos leva às consequências dos desdobramentos dessas ações para os nossos dias, como essas ações da igreja do passado nos atingem até hoje. Como essas ações se deram no passado, né? E influenciou a conduta da igreja, dos religiosos, e como essas ações se refletem também na religiosidade e nas relações entre as instituições, notadamente entre o Estado e a igreja ainda hoje. Notamos durante a elaboração do resumo introdutório os seguintes temas em destaque, que tipificam a conduta da igreja durante o período colonial e desembocam em nosso contexto social. As ações da igreja se deram por meio de evangelização, que, na verdade, toleravam conflitos entre religiosos cristãos católicos e a população nativa originária, que por meio de violência e morte se obteve esse domínio e a submissão dos povos originários e posteriormente, né, dos escravos de matriz africana. A evangelização inicial dos nativos, os povos originários, atendia aos interesses mercantilistas das metrópoles quanto ao quesito mão de obra, poder e relação com os povos originários. As relações iam além do interesse aparentemente missionário e, de forma subliminar, haviam esses interesses econômicos, mercantilistas, de comércio internacional, visando os interesses da metrópole. Havia, com relação a essa exploração, duas correntes doutrinárias para justificar a evangelização e a colonização dos nativos. De um lado estavam os que, em nome da garantia da doação papal, dessa aproximação, né, da igreja e do Estado, da realização da tarefa de divulgação do Evangelho, das redízimas, das metrópoles, que legitimavam a conquista militar e o uso de força contra os nativos. Noutra corrente, encontravam-se os que negavam a validade da violência. Gines de Sepúlveda partiu do pressuposto da inferioridade dos índios, razão pela qual deveriam ser dominados por outro povo mais culto, no caso, os europeus. Bartolomeu de Las Casas, diferentemente, considerava que os índios eram pessoas criadas por Deus, como nos informa Lustrosa, o brasileiro, em sua obra de 1975.
A associação Estado-Igreja trouxe benefícios para ambas as instituições. A Igreja formulava a justificativa para as ações mercantilistas e escravistas do Estado, e a Igreja se fortalecia em termos de poder economicamente pelas redízimas, através de doações e favores das metrópoles, porém perdia sua autonomia devido a esta simbiose com o Estado. Desta relação criou, se originou uma instituição chamada padroado, onde no Brasil, o monarca português era o chefe da igreja nas colônias. A contrapartida papal era a influência da Companhia de Jesus, os jesuítas, na corte de Portugal. Porém, depois, com o acúmulo de poder e eles se rebelando a favor da situação dos índios, houve a expulsão dos jesuítas. E as atividades, então, ficaram inteiramente entregues à coroa, conforme nos fala Prado Júnior, em sua obra, em 1961. O Estado financiava as atividades eclesiásticas, a autoridade papal sobre a Igreja brasileira passa a ser mínima. Nenhum religioso vinha para o Brasil sem autorização explícita do rei, que exigia fidelidade. O poder da Igreja, então, foi abalado. Os jesuítas foram expulsos da Espanha e seus domínios em 1767, de Portugal e ultramar em 1759. Os jesuítas gozavam de antipatia por parte dos colonos pelo tratamento que dispensavam aos índios, e houve um esforço de centralização administrativa para a implantação de uma política tendo o índio como força de trabalho direta e de uma reorganização do ensino. Os estados queriam preservar sua autonomia diante da Igreja, e a Igreja buscava fórmulas de se manter soberana. No Brasil, a Igreja, para buscar o status quo ante, recorre à Inquisição. Aqui houve a presença de alguns inquisitores. No Brasil, desenvolveram-se poucos esforços para a formação de um credo nacional, e se tinha que esperar sempre por sacerdotes portugueses. Em razão destas ações globais do Estado e da Igreja, identificamos as seguintes consequências que se refletem até os nossos dias. A teologia latino-americana tem outra direção mais pastoral e contextual do que dogmática, mas em muitas oportunidades está a serviço da reprodução do sistema econômico, eclesiástico e político. Não se resolveu o problema racial na América Portuguesa. O índio, ao final do período, caminhava para uma rápida extinção, e o negro continuava como escravo, cuja esperança de vida a partir da chegada no Brasil não ultrapassava 10 anos. Muitas destas querelas ressoam até os nossos dias. A evangelização realizada pela Igreja na América esteve sob controle total, direto e imediato das metrópoles. Hering, 1975, nos fala sobre o tema. Este controle era chamado padroado, como já falamos anteriormente. O trabalho de evangelização era condicionado à metrópole. A Igreja Católica permaneceu durante todo o período colonial como instrumento do governo e elemento indispensável ao poder político colonial, e isto sem ser considerado pela população como algo assim anormal, como nos informa Dong em 1975, na sua obra. Cria-se uma cosmovisão ligada a um Estado confessional. No Brasil, desenvolveram-se poucos esforços para a formação de um clero nacional e se tinha que esperar sempre pelos sacerdotes portugueses, quase sempre de segunda categoria e destituídos de uma visão missionária. No Brasil não houve fundação de universidades no período colonial, e isso também às vezes mostra o desdém que muitas autoridades têm com a educação. As primeiras escolas isoladas de nível superior só tiveram vida no Brasil a partir do século XIX. No período da formação intelectual se fazia na Europa, onde estudavam 3 mil brasileiros. Aí a nossa cultura de apreciar as coisas alienígenas do exterior. Toda a produção intelectual brasileira no século XVIII, até o século XVIII, não passou de 200 obras, conforme nos informa a Vita na sua obra, em 1968. O objetivo desse trabalho e dessa apresentação
com os tópicos destacados, visa apontar como as ações cometidas no passado colonial influenciaram a nossa cosmovisão e estrutura de poder até hoje. Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço e até uma próxima.